Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo GEM. Hoje é dia 10 de março de 2022. Agradecendo a presença de todos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do segundo capítulo da Gita, Sankhya, ou a parte do conhecimento. Muito obrigado. Rubens, por favor. Então, boa noite a todos. Hoje é o segundo encontro que a gente vai falar um pouquinho sobre esse capítulo 2, né? No encontro passado, nós fizemos a leitura em sânscrito. Então, hoje, só para lembrar, né? Esse capítulo Sankhya Yoga. A primeira parte do texto tem um enfoque mais no Sankhya. A segunda no que ele está chamando de Yoga aqui, né? É como se a parte de Sankhya fosse a ideia de a materialização do espírito na matéria. É isso que eu quis dizer. E no yoga é o contrário. É a espiritualização da matéria. Então, se no primeiro passo a gente diz como se a matéria, o espírito está descendo a matéria, é como se na segunda parte essa matéria estivesse se mostrando o que ela realmente é, que é espírito, né? Então, daí essa relação de identidade e diferença entre o que eles chamam de Sankhya e de Yoga. Essa parte que alguns dizem que é associada ao conhecimento da multiplicidade, né? E o Yoga que é a prática, ou seja, é esse modo de deixar o espírito atuar na matéria, né? Então, eu tinha visto que o segundo capítulo, nesse capítulo, Krishna revela para Arjuna o Shuddha Yoga, que é o que vai possibilitar ao Arjuna se estabelecer firmemente no Atma, né? Ou seja, a gente vai tratar aqui daquilo que na linguagem técnica a gente chama de inversão do funcionamento do ser, do funcionamento orientado para a matéria, guna para o funcionamento orientado para o espírito, atma para. Nós já vimos isso no outro estudo que nós fizemos, né? Nós estudamos a Gita Bhashya de Hansa Yoga. Então, está aí o segredo para a gente ingressar no Shuddha Yoga. O Krishna, nesse capítulo, ele vai opor o desejo, kama, o desejo de poder, né? E a raiva, krodha, estão exemplificadas em Duryodhana. Ele vai opor isso com a motivação altruísta daquele que a gente chama no sânscrito, o termo técnico, é stita prajna, né? Aquele que está estabilizado, stita, em prajna, que é a ideia de sabedoria, de sentimento intuitivo. E que isso simboliza o Arjuna, porque ele é esse discípulo capaz e preparado, né? Capaz de renunciar a todos os desejos mentais, e se libertando de todo o sentimento de inimizade, inveja, medo e raiva. Nós vamos fazer a leitura, eu vou fazer a leitura do capítulo como um todo, mas antes só pontuar o que nós vimos no encontro passado, né? Que você começa a falar dessa ideia de stita prajna, essa ideia de você ter esse foco, né? Essa ligação com o Atma que te traz esse conhecimento, naquela metáfora da tartaruga. E a contraposição a isso é a pessoa que não é preparada, né? Então, como nós vimos a semana passada, os versos 62 e o verso 63, né? Fala dessa pessoa que se debruça sobre os objetos dos sentidos e se apega, como Duryodhana, né?
Então, do apego, é aquele famoso verso. Do apego nasce o desejo, do desejo a raiva, da raiva a ira, e daí a perda do discernimento átmico, a perda da memória, que destrói a nossa estrutura, a nossa faculdade discriminativa, que faz com que a gente tenha nublado a nossa visão, e aí o homem se perde. Então, essa é a ideia desse capítulo. E segundo a estrutura que nós vimos, e como o capítulo é longo, eu vou ler o capítulo como um todo, primeiro, sem fazer muitas pontuações, e depois a gente volta, escolhendo alguns versos para ler com mais cuidado, e aí sim, em alguns versos-chave, fazer análise do sânscrito, termo a termo, e quem sabe até comparar algumas traduções, inclusive com uma que aparece na Gita Baixa, de Hansa Yogi, por exemplo. Né? Então, primeiro eu vou fazer a leitura e eu vou seguir, inicialmente, o Feuerstein. Né? Então, eu vou ler como está aqui, sem entrar muito no mérito do que ele escolheu para fazer a tradução. Né? As escolhas são variadas, mas a ideia geral está aqui. Né? Então, capítulo 2, o Yoga do Conhecimento. Sanjaya disse a ele, assim tomado de pena e desesperançado, os olhos baixos, cheios de lágrimas, Madhusudana disse essa palavra: de onde te vem essa fraqueza em tal dificuldade? Essa atitude, digna de um não-ária, não conduz ao céu e atrai a desonra, ó Arjuna. Quer dizer, área aí é aquela ideia de. A pessoa quer dizer, área quer dizer nobre, né? Os arianos seriam os nobres, não necessariamente associado à casta, né? Mas essa ideia de uma pessoa nobre. Não te faças efeminado, não gostei muito, mas tudo bem. Não te faças efeminado, ó filho de Prita, pois isso não te cai bem. Lança fora esse vil desânimo. Na verdade, o sânscrito quer dizer aqui, essa fraqueza do coração. Aparece literalmente a palavra fraqueza do coração. Coração, o termo aparece aqui. Levanta-te, ó Parantapaná. Aliás, a palavra coração não aparece muitas vezes no texto, porque ela é simplesmente usada para a gente se referir ao Atma. Né? Ela aparece 3 vezes em todo o texto. Aqui é uma delas. No primeiro capítulo apareceu uma vez, aliás, aparece mais 2 vezes. Depois vai aparecer nos capítulos 17 e 18. Então, no primeiro, no segundo, 17 e 18, aparece a palavra coração. Então, aqui falando como Krishna, né? E aqui o Arjuna segue, então, agora com a resposta. Né? Como posso atacar Bhishma e Drona em combate com flechas, ó Madhusudana? Eles são dignos de veneração, ó Arishudana. Pois seria melhor aqui nesse mundo comer alimentos recebidos como esmola que matar esses mestres tão dignos. Embora esteja em busca de riquezas, eles são meus mestres. E caso eu os matasse, não gozaria aqui na terra, senão de prazeres manchados de sangue. Só aqui nesses versos, vou falar só muito rapidamente, mas tem muita coisa já acontecendo. Muita coisa, né? Primeiro, eu vou falar desse verso 5º aqui. Comer alimentos recebidos como esmola. Seria melhor, aqui nesse mundo, eu virar alguém que pede esmola. Né? O que quer dizer isso? Se a pessoa não sabe o contexto, não entende o que o Arjuna está dizendo. Aqui já começa a crise
do Dharma. Arjuna percebendo as limitações do Dharma védico, onde ele se filia. E Krishna vai trazer para ele o Shuddha Dharma. Né? Então, como é que eu digo que aqui está o Dharma védico? Porque ele diz literalmente: seria melhor eu viver como um mendigo. O que ele está dizendo isso? Dentro da tradição védica, você tinha dois caminhos. A tua vida dentro do que era estabelecido para a vida em sociedade, você atenderia uma das castas, no caso ele é o representante da classe político-militar, que são os kshatriyas. Né? Agora, o que ele está dizendo é, nessa fase do período védico, enquanto você vive em família, você dá conta de uma parte da tua existência. Mas quando você quer alcançar de fato a realização, o quarto Purushartha, que é moksha, né? Eles não vão falar no quinto, que é o Brahma Prapti, porque isso é próprio, vamos dizer assim, da baixa de Hansa Yoga, que lá é tratado isso. Mas não aqui, aqui a gente vai até moksha. Agora, moksha, ninguém busca moksha na vida em família. Naquela época, você assistia o filho do seu filho nascer, se tornava um avô, ou seja, cumpriu com todas as suas tarefas, se aposenta, se retira do mundo, vai para a floresta e vira um monge renunciante. Qual a característica do monge renunciante? Ele vive de esmola. Então, o que Arjuna está dizendo aqui é que ele quer fazer o bem e alcançar a realização. E se aqui ele está sendo chamado a perpetrar uma coisa que ele vê como crime, e o que ele quer é a realização, ele vai abrir mão imediatamente da sua vida enquanto guerreiro e vai seguir com uma vida de um asceta. É isso que ele diz, que naquela época, esses dois valores eram contrários e contraditórios. Você primeiro fazia um, depois o outro. Eram as duas vias que tinha. Primeiro você vivia no mundo da ação, a gente chama de karma kanda. Depois você negava esse mundo da ação, você ia para o mundo da não ação, que é o que eles chamavam de jnana kanda, ou do sankhya, o mundo do conhecimento. Né? Então, até lá, essas duas coisas, essas duas vias, elas eram separadas. Então, o Shuddha Dharma, que o Krishna vai revelar para Arjuna, vai dizer: existe um meio, um modo de você estar no mundo sem ser do mundo. Agir como se não estivesse agindo, porque já não é você quem age, mas é Deus do seu coração. Você vai ser um instrumento de Deus. Então, se você se coloca como um instrumento, está tudo certo. Então, quando ele diz aqui que é melhor viver como o esmolante, é isso que ele está dizendo. Acontece que, com ao longo dos séculos, né, e obviamente é exatamente como aconteceu com a tradição judaico-cristã, você vai ter as pessoas que vão fazer essa leitura, que a Gita, de alguma maneira, reforma a tradição védica, e outros que não, elas simplesmente reafirmam. Então vão arrumar uma maneira eufemística de falar que o Arjuna não estava querendo se afastar do Dharma que ele já estava inserido. Do mesmo modo que a gente tem com a mensagem de Jesus. Para os judeus, né, o evangelho não acrescenta muito à escritura sagrada. Do mesmo modo que para o indiano, o hindu, a Gita é só mais um texto, dentro de milhares, inclusive com importância secundária em relação aos Vedas, que são considerados os textos mais importantes. Enquanto que para o Shuddha não. A Gita é a revelação da palavra divina. Né? Então, é isso que está sendo colocado aqui. E
Bom, as notas de rodapé, quem tiver chance depois de ler o Feuerstein, a gente não vai ter tempo aqui, são muito interessantes. Ainda que a gente não concorde com todas, mas elas ilustram para como as pessoas estão lidando com isso. Por exemplo, a questão do termo ariano. Nós falamos na semana passada, no outro encontro, no primeiro capítulo, que é a apropriação da Alemanha, do exército nazista, do texto da Gita. Foi muito por meio dessa palavra, ariano, né? Ou a inversão da suástica, né? Suástica do sânscrito, que eles fizeram a suástica, que invertendo o significado dela. Então, essas questões ele discute aqui. Então, a nota de rodapé 2 é interessante. E, deixa eu ver, eu marquei. Ah, outra coisa interessante. É bom a gente saber. A gente fala shloka. O shloka são os versos da Gita, né? Shloka quer dizer um tipo de verso. É uma métrica. Mas não é a Gita inteira que está nessa métrica. Existem alguns versos da Gita, por uma questão de realce, ou alguma coisa assim, que vem no que ele chama de Tristube. Então, ele está fazendo uma nota aqui no versículo 7, na nota de rodapé 7, que esse verso, em especial, está nesse outro formato, não é um shloka, né? Porque ele respeita essa cadência, cadê aqui? Do Tristube, né? Então, é só para lembrar isso aqui, porque eu acho interessante as notas de rodapé, principalmente quem está lendo uma outra Gita, é hora da gente entender como eles pensam e refletem sobre esse tema. Tem muita coisa que pode nos ajudar e outras a gente perceber que a gente já vai na frente em relação ao que eles conhecem, porque nós temos uma compreensão talvez mais mística do texto, né? Que não são todos os que têm. Mas eu vou seguir lendo, então. Eu parei, mas eu vou seguir lendo o segundo capítulo. Então, o Arjuna está aqui ainda mostrando a sua Karpanya Dosha, né? Aquela palavra muito. Esse é um termo técnico, vai aparecer aqui, nesse capítulo. É um termo técnico da nossa escola. Essa dosha, essa Karpanya Dosha, é o mal dessa aflição do espírito, esse estado que ele está de aflição. Ele vai falar disso ainda, né? Então, tampouco sabemos o que seria mais importante para nós, que sejamos vitoriosos ou que eles nos vençam. Tendo chacinado os filhos de Dhritarashtra, formados em batalha à nossa frente, não desejaríamos mais viver. Olha que interessante. Como o estado de espírito dele é diferente do Duryodhana, que tem sede de poder, né? Ele não. Ele quer que seja feito aquilo que é melhor para o mundo. Ele não está querendo poder, nada. É por isso que nasce esse estado mental próprio para a descida do Shuddha-dharma, para a materialização do Shuddha-dharma, que o Arjuna é o receptáculo do Shuddha-dharma. Se não existisse Arjuna, Krishna, que é o grande avatar, para trazer a sua mensagem, não sei como ele ia fazer, mas ele precisa de alguém que esteja ávido por aquilo. Que é só o conhecimento, a passagem do conhecimento. De fato, só se dá quando tem um que sabe e o outro que está ávido para receber esse conhecimento novo. E essa pessoa que está ávida é Arjuna. Então, dali ele recebe e isso vai depois ficar como herança para todos nós, né? Mas ele é o receptáculo. Então, aqui, olha, eu vou ler um verso importante agora. Depois, quando a gente retomar, até me lembro se eu esquecer, esse é um verso que vale a pena a gente analisar termo por termo, né? Então, verso 2,7. Meu ser próprio está corrompido pela mácula
da pena mal direcionada. É Karpanya Dosha, que ele quis traduzir e arrumou um jeito. Quer dizer, o próprio Arjuna reconhece que ele está com essa aflição, né? Com a mente confusa no que se refere à lei, né, ao Dharma. Eu pergunto, qual o melhor curso de ação? Diz-me com certeza. Aproximo-me de ti como um discípulo. E a gente já sabe a velha expressão, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre se manifesta. Que é isso, pela sede, por essa fome da verdade, né? Então é aqui nesse verso que apareceu essa mácula da pena mal direcionada, que é isso que é Karpanha Dosha. Outro termo que vem junto na nossa doutrina é suarta, que é o egoísmo, porque, na verdade, Karpanha Dosha ainda tem um pouquinho, é mais suave do que suarta, vamos dizer assim, mas ainda é egoísmo, né? Ainda é de alguém que não está enxergando as coisas, por isso que o Krishna vai ajudar ele a superar isso. Pois não consigo ver o que poderia dissipar o sofrimento que resseca os meus sentidos, mesmo que eu viesse a adquirir o domínio próspero e inigualado sobre a terra, ou até a soberania sobre as divindades. Sanjaya disse: assim falou Gudakesha, flagelo dos inimigos, a Rishikesha, e tendo declarado a Govinda: não lutarei, silenciou. Enquanto estavam parados entre os dois exércitos, o descendente de Bharata. Rishikesha, como quem ri, disse essa palavra a ele, o desalentado Arjuna. Né? O desalentado Arjuna. Disse o Senhor bendito: lamentas aqueles por quem não se deve lamentar, e, no entanto, declaras palavras de sabedoria. Os eruditos, os sábios, né, os pânditas, não sofrem nem pelos mortos, nem pelos vivos. Aqui também é aquela discussãozinha que a gente já disse, que as nossas traduções, mesmo as mais recentes, né, todas elas traduzidas de uma maneira equivocada, esse verso, sem exceção. E aqui em seguida vem um pequeno texto que não aparece em todas as recensões da Gita. Quando a gente pega aquelas folhas antigas de palmeira, onde vinha escrita a Gita, se ela é mais do norte, se ela é mais do sul, podia ter pequenas variações. E aqui é uma. Esse trechinho que eu vou ler, que está entre colchetes, ele não aparece na recensão mais importante, que é aquela do Shankaracharya, que é a primeira recensão, lá do ano 700 e tanto. Né? Então, diz assim: dominado pelo desalento e pela ilusão, teu eu interior, assediado por aquilo que é demasiado humano, Manusha, é falto de entendimento. Foste tomado pela pena, Karpanya Dosha, né? Ao veres teus parentes caírem nas mandíbulas da morte. Isso não existe em algumas guitas e outras existe. Em verdade, nunca houve um tempo em que eu não fui, nem um em que tu não foste, nem em que esses chefes não foram, nem tampouco nenhum de nós deixaria de ser doravante. Está explicando para o Arjuna a natureza do Atma, né? Claro, né? Assim como nesse corpo, a essência incorporada, foi como ele escolheu traduzir aqui, não vou discutir agora, vive a infância, a juventude e a velhice, assim também ela obtém outro corpo após a morte. O homem sensato não se deixa confundir por isso. Ou seja, se o mundo é transitoriedade e o corpo é uma vestimenta, eu não posso fazer as minhas análises pensando em morrer, não morrer. Não faz sentido para um avatar, nem para um discípulo do nível mais elevado. Não é a morte a grande questão.
embora do cristianismo seja, né? Claro. Os contatos materiais, ou seja, as sensações ao filho de Kunti, de fato dão origem ao calor e ao frio, ao prazer e à dor. Vêm e vão, e, portanto, são impermanentes. Quer dizer, esse mundo da dualidade, né? Os pares opostos. Suporta-os pacientemente o descendente de Bharata, pois o homem a quem esses pares opostos não afligem, o sábio, para quem a dor e o prazer são iguais, ó Purusha Shaba, ele é talhado para a imortalidade. Então, para quem quiser ter assim, certeza sobre a tradução correta, né, do verso 11, está aqui, ó, na nota de rodapé 14, o texto em sânscrito diz Gatasum Agatasum, ou seja, fala do prana, né? Sopros vitais idos e sopros vitais não idos, né? Que é gata quer dizer que se foi, né? Então, a palavra asu, aqui usada no plural, é um sinônimo de prana e significa força vital. Então, por isso, aquele a quem o sopro vital, o prana se foi, são os mortos. Aquele a quem não se foi, são os vivos, né? Essa é a ideia. Verso 16 agora, né? Não há vir a ser daquilo que não é, nem há desaparecimento daquilo que é. Além disso, o fim de ambos é visto pelos que veem a realidade. No entanto, conhece como indestrutível aquilo pelo qual todo esse mundo foi distribuído. Ninguém é capaz de efetuar a destruição dessa imutável realidade. Esses corpos do eterno, né? Do eterno incorporado, né? O indestrutível, o incomensurável, são ditos finitos, os corpos. Né? Acho que é Derrin, se não me engano, que é o termo que ele vai usar. Luta, pois, ó descendente de Bharata. Quem concebe esse si mesmo como o que mata e quem concebe como o que é morto, nenhum dos dois tem conhecimento. Este si mesmo não mata nem é morto. Esse é um verso, se a gente quiser parar aqui, ele pode ser um verso para nos aproximar da tradição judaico-cristã, como para nos afastar. Porque é óbvio que na tradição judaico-cristã eles ainda não chegaram a essa compreensão. Você não fala disso aqui, né? A questão. A vida é sagrada, é claro que ela é sagrada. Mas você colocar o corpo e a vida do corpo como uma coisa transitória e impermanente e dentro do contexto maior, quase que de importância secundária, é muito forte do texto, que é o argumento de Krishna por Arjuna não deixar de cumprir o seu dever, que às vezes envolve a tarefa desagradável de ir por uma luta justa. Este si mesmo não nasceu nem jamais morrerá. Não tendo vindo a ser, tampouco deixará de ser novamente. Esse si mesmo não nascido, eterno, perene e primordial, não morre quando morre o corpo. O homem, olha que interessante, e aqui a palavra que ele está usando para homem é purusha, que tem múltiplos sentidos. Aqui está como um ser humano, né? Então, o ser humano, o purusha, que conhece esse si mesmo, o Atman, né? Indestrutível, eterno, não nascido, imutável, como e quem pode ele matar? Ou fazer matar o filho de Prita? Ou seja, está dizendo que a morte não tem existência real, nem o ato de matar. Assim como o homem, lançado fora as vestes usadas, toma outras novas,
Assim também, né, esse esse si mesmo incorporado, lançando fora os corpos usados, entra em outros corpos novos. E aqui o interessante é que no verso 21 ele usa a palavra homem para Purusha, e no verso 22 a palavra nada. No sânscrito vai aparecer nada, que é para homem também, né? Que a gente sabe. As armas não fendem esse si mesmo, o fogo não aquece esse si mesmo, a água não umedece esse si mesmo, o vento não o seca, esse si mesmo é incortável, inaquecível, inumedecível, insecável. Esta realidade perene e eterna, onipresente, estável, imóvel, esse si mesmo é chamado não manifesto, avyakta. A gente sabe já. Outro termo técnico muito importante. Não manifesto, impensável, imutável. Logo, conhecendo esse si mesmo como tal, não deves lamentar. Além disso, mesmo que considere si mesmo eternamente nasce, eternamente morre com o corpo, não deves lamentar por ele, ó Arjuna, dos braços fortes, pois certa é a morte de tudo quanto nasce, e certo é o nascimento de tudo quanto morre. De novo, isso é muito forte, né? Portanto, no que se refere a esse assunto inevitável, não deves se lamentar. Ó descendente de Bharata, os seres não são manifestos em seu princípio, manifestos em seu estado intermediários e, com efeito, não manifestos em seu final. Que razão existe para lamentar esse fato? Uma pessoa vê esse si mesmo como maravilhoso, outra, do mesmo modo, fala desse si mesmo como maravilhoso. Outra ainda ouve que esse si mesmo é maravilhoso. No entanto, ainda depois de ouvir falar dele ou vê-lo como tal, ninguém em verdade conhece esse si mesmo. Então, aqui uma coisa que eu acho mais interessante na Gita Baixa de Hansa Yogi, que é aqui, é que o místico sempre reconhece quais são os termos técnicos e não ousa traduzi-los. Você retém os termos técnicos e explica. E já no lado mais acadêmico, você vai traduzir tudo. Então, ele está falando si mesmo aqui, 95% das vezes, ele está falando do Atman. Né? A gente tem que ter isso claro. O ser incorporado é o Jiva. Né? E por aí vai. Assim, é a alma, né? Que tem uma parte de matéria e uma parte, tem a parte mais essencial. Ou seja, aquilo que reencarna, aquilo que você conserva as tuas memórias, os teus átomos elementais e fundamentais, que Srivajana tanto falava sobre eles, né, nas suas palestras e tudo mais. Então, aqui sim, olha só. 2:30. Essa essência incorporada de rim, o H a gente lê como R mesmo, né? O H sem um pontinho embaixo, esse H sozinho. De rim é eternamente inviolável, o quanto resida no corpo de todos os seres, ó descendente de Bharata. Portanto, não te deves lamentar por ser nenhum. Além disso, em vista da tua lei própria, de novo, muito importante, não devia ter sido traduzido. O que quer dizer lei própria? Não sei. Mas o que é sua bhava, o que é sua dharma, isso eu sei. Então, aqui a palavra acho que é da sua bhava. Então, além disso, em vista de tua lei própria, não deves hesitar, pois para um guerreiro não há nada melhor do que uma guerra conforme a lei. Não é a melhor tradução, mas dá para entender o que ele quer dizer. Ademais, felizes são os guerreiros, ó filho de Prita, que se deparam com uma batalha. Olha lá, Yuda. Lembra que a gente falou enquanto passado de Dharma e Yuda. Yuda quer dizer batalha,
E Dharma, sagrado, lei, justo, religião, tantas coisas. Então, uma batalha sagrada, né? É Dharma e Yuddha. Então, ademais, felizes são os guerreiros que se deparam com uma tal batalha, a qual ocorre por acaso não. A tal ocorre por boa fortuna, um pouco melhor, e abre as portas do céu para os que combatem corajosamente. Por acaso não, porque nada ocorre por acaso. Né? É uma forçação de barra, assim. Mas tudo bem. Eu acho que ele mesmo, eu lembro de ter lido isso, em algum lugar ele explica isso também. Ora, se não empreenderes esse combate, conforme a lei, fugindo tanto à lei própria, de novo, não sei se é sua bhava ou sua dharma aqui, quanto à honra, incorrerás em pecado. Além disso, todos os seres relatarão tua desonra para sempre. E para o homem honrado, a desonra é pior do que a morte. Eles, os grandes guerreiros de carruagem, os generais de guerra, né, vertião como aquele que se retirou do combate por medo. Tornar-te-ás objeto de desdém por aqueles que por ora têm a ti na mais alta estima. Ele vem argumentando aqui, ainda do ponto de vista da tradição, que é exatamente esse ponto de vista onde o Arjuna ainda é filiado, porque ele ainda não recebeu o Shuddha. A discussão ainda está no nível da tradição védica. O Shuddha ainda não foi revelado. Né? Está sendo aos poucos. Está sendo preparado para isso. Então, 36. E muitas palavras injuriosas dirão os que te desejam mal, ridicularizando tuas proezas. O que poderia ser mais doloroso que isso? Palavra para dor a gente sabe que é durca. Né? Caso sejas morto, alcançarás o céu. Caso sejas vitorioso, gozarás do domínio sobre a terra. Portanto, ó filho de Kunti, levanta-te resoluto para a batalha. Tendo como iguais o prazer e a dor, o lucro e a perda, a vitória e a derrota, cinge-te para a batalha. Assim não incorrerás em pecado. Eu não sei se pecado é a melhor palavra, porque pecado. Eu prefiro em falta. Né? Pecado é muito da religião bíblica só. Né? Não sei se pecado é uma palavra que cobre tudo aquilo que quer dizer aqui a expressão punya e papa, né? Pecado e mérito. 39. Esta é a sabedoria revelada a ti. Esse verso é importantíssimo. Esse verso também eu vou querer depois ler com calma, termo a termo. Esta é a sabedoria revelada a ti, de acordo com o Sankhya. Ouve agora sobre isto no Yoga. Jungido pela faculdade da sabedoria, transcenderás a prisão dos efeitos da ação, ó filho de Prita. Né? Ou seja, da lei de karma. Né? Então, esse verso é importante. Aqui nenhum esforço é perdido, não há retrocesso. Mesmo um pouquinho desta lei salva a pessoa de grande temor. A faculdade da sabedoria, que tem por essência a determinação, a vontade também pode ser, acho melhor até, que tem por essência a vontade, que é Vyavasaya. A gente traduz muito como funcionamento também, né? Vyavasaya é essa orientação nesse sentido, né? Que tem por essência, ela é única, o Kurunandana. Entretanto, as faculdades da sabedoria dos destituídos de determinação, desse Vyavasaya, desse funcionamento, né? Tem muitos ramos e são infinitos. É claro, né? Se você está na unidade, né? Se você funciona com esse princípio da unidade focado no Bhavana, né? Você tem um tipo de
funcionamento. Se você ainda não tem essa compreensão da unidade de todas as coisas, a tua visão do mundo, o teu intelecto, a tua compreensão é toda fragmentada, né? Então, daí ela tem múltiplos ramos, né? Que é o que diz o verso 41. Vamos lá. Verso 42. De novo, um verso precioso. Depois eu quero ler esse verso do sânscrito, termo a termo. Porque aqui começa a grande crítica. É como se fosse Jesus fazendo o sermão na montanha, em Mateus, e o sermão da planície, em Lucas. É essa fala aqui. Vai começar. Quando ele vai chamar de sepulcro caiado, quem se apega à letra morta do Velho Testamento, né? Então, as pessoas sem discernimento, deliciando-se com o conhecimento dos Vedas, ou do Veda, ó filho de Prita, proferem palavras floreadas, dizendo que nada mais existe. Ou seja, estão lá se deleitando com os Vedas. E ele está dizendo isso aí, ó, não é nada. Frente ao coração, frente ao sagrado coração, frente ao espírito, ao Atma. Então, vou seguir. Tendo desejo por essência, intencionando o céu, alegam que o fruto da ação ritual será um bom renascimento e tem muitos ritos especiais para a consecução da fruição e do domínio. É toda aquela tradição religiosa que antecede a revelação do Shuddha-dharma no campo de batalha, né? A tradição ritualística dos Vedas. Agora você vai ritualizar toda a tua vida. Toda a tua vida, yoga. Não é mais um sacerdote que vai conduzir a tua vida. Nem você vai se remeter a ele para que ele interprete para você a escritura sagrada. E o sânscrito, para eles naquela época lá da tradição dos brahmanos, né, era só para os eleitos. Ele está dizendo aqui, não, senhor. Não, senhor. Os que são apegados à fruição e ao domínio e cujas mentes são levadas embora, sua faculdade da sabedoria, que tem por essência esse funcionamento, esse vyavasaya, a determinação, não se encontra estabelecida no êxtase. As trigúnicas, ele chama de tríade das qualidades primárias, né? São as trigunas, os esforços trigúnicos, né? Mas aqui a tradução deixa um pouco obscuro. Mas não importa. A tríade das qualidades primárias do universo manifestado é o tema dos Vedas. Ser livre da triplicidade das qualidades primárias, ó Arjuna. Como se ele dissesse, não sejas trigúnico nos teus esforços, ó Arjuna, né? Ser livre dos pares e opostos e repousa. Como é que eu tracei das trigunas? E repousa sempre em sátiva, sem esforçar-te para adquirir ou manter coisa alguma. Ser senhor de ti. Agora, de novo, fechar essa crítica ao período védico para começar, de fato, o Shuddha-dharma, a emancipação da tradição bramânica anterior, caracterizada pelas relações dos sistemas de castas, com sacerdotes, kshatriyas, os sacerdotes são os brahmanas, kshatriyas os representantes da classe político-militar, vaishyas da classe empresarial e os shudras da classe
dos serviços gerais. 46. Para o Brahmani, conhecedor, eu prefiro aqui para o conhecedor de Brahman. É que essa leitura ainda é um pouco nesse sentido, tem um pouquinho ainda porque eu posso ler dos dois jeitos, né? Então, para o conhecedor de Brahman, os Vedas em sua totalidade valem tanto quanto um reservatório de água num terreno completamente inundado, né? Eu prefiro a metáfora que está lá na baixa de Rasa Yoga, né? De que vale um poço de água, que são os Vedas, para quem encontrou o oceano de todas as águas, que é o Atman. Você quer um poço de água? Vai lá no templo, com aqueles sacerdotes onde você foi formado, todos eles foram, e ali você tem o poço de água. Agora, você quer encontrar a fonte de todas as águas? Aquele sacerdote tem a obrigação de dizer que você tem que buscar isso dentro de você. E como isso se perdeu, você sempre precisa desse mediador, então Krishna está reforçando aqui, que com todas as palavras, que o Shuddha Dharma é a busca dessa fonte imediata, sem mediação, porque está no seu coração. Todo o resto é um aparato necessário e acessório, necessário no início, mas com o único objetivo de te libertar. O único papel de um guru legítimo é te libertar dele. Esse é o guru legítimo. E não aquele que tem necessidade, né, de ter muitas pessoas sobre a sua asa, porque ele mesmo tem tantas dúvidas, que é nos seus filiados que ele mantém a sua fé. E aqui não está dizendo isso. Aqui está dizendo para você buscar o oceano de todas as águas. O Arjuna, que já chegou nesse estágio, ele não está dizendo isso para qualquer um. Ele não está preparado para dar esse passo. Porque tudo é degrau por degrau. Ele está dizendo para o Arjuna, o Shuddha Dharma, verdadeiro e autêntico, que é esse passo de emancipação. Antes disso, pode chamar de jardim da infância, pré-vestibular, vestibulinho, escola preparatória. Antes disso, não é Shuddha Dharma. Pela palavra daqui, do Senhor Cristo. Na ação somente reside o teu legítimo interesse. Nunca em seus frutos. Não seja o fruto da ação a tua motivação, nem te apegues à inação. Constante no yoga, executa tuas ações, abandonando o apego, ó Dhananjaya, permanecendo sempre o mesmo no sucesso e no fracasso. O yoga é chamado equanimidade. Com efeito, a mera ação é muitíssimo inferior ao Buddha Yoga, ó Dhananjaya. Busca refúgio na faculdade da sabedoria. Dignos de pena são aqueles cuja motivação é o fruto da ação. Aqui de novo, o verso 50, muitíssimo importante. E um dos preferidos do grande Sri Janardana. Esse verso 50. Um dos preferidos dele da Gita. Aquele que está jungido em Budi deixa para trás aqui tantas ações benéficas quanto as malfeitas. Junge-te, portanto, ao yoga. O yoga traduziu por habilidade. Yoga é habilidade na ação. Vamos colocar como Sri Janardana gostava, né? Yoga é maestria sobre todas as ações. Isso é que é o Shuddha Dharma. Todas as ações. Né? Não quando você entra no templo, principalmente quando você sai do templo. Na tua casa, com seus filhos,
os parentes, o trabalho. Ali é que você mostra se você ingressou no Shuddha-dharma ou não. Não é quando você vai para o templo. No templo você vai dar a tua participação, a tua contribuição, está em grupo, né? Porque o Sangha, o poder do grupo é claro que é importante, como temos nós aqui esse nosso grupo. É um Sangha, forma uma egrégora. Mas isso aqui é só para a gente lembrar que o Shuddha-dharma começa, não é agora quem está aqui, quando a gente fechar esse livro e está sozinho com o desafio do mundo, para que o Shuddha-dharma se revele no mundo para nós, não na teoria. Os sábios, jungidos em Budi, tendo renunciado ao fruto que nasce da ação, libertos da escravidão. Vou admitir o Fernando Fratani que está chegando. Vou ler de novo o 51 aqui, tá? Os sábios, jungidos em Budi, tendo renunciado ao fruto que nasce da ação, libertos da escravidão do nascimento e da morte, vão para a região livre do mal. Quando tua faculdade da sabedoria tiver atravessado a selva da ilusão, adquirirás o desinteresse pelo que ainda será ouvido e pelo que já foi ouvido, ou seja, pelo conhecimento mundano. Olha, ele foi bonzinho aqui na tradução, porque aquilo que foi ouvido em sânscrito é o nome das escrituras sagradas, que são comentários, são o nome dos comentários das escrituras sagradas, né? Então, um outro jeito de ler esse verso, quando a tua faculdade de sabedoria tiver atravessado a selva da ilusão, até esses textos secundários que tratam da verdade não vão mais se interessar. Não vão mais se interessar. Eu fico lembrando, assim, um exemplo, não vou citar nome aqui, né, mas eu tinha um grande colega, companheiro de parceiro, né, que me dizia que achava estranho as pessoas com tanta vontade de ter tanto livro, sempre em busca da multiplicidade, que para ele bastaria um livrinho, a Gita, que ele sentia dor no coração, porque mesmo entre os mais próximos dele, as pessoas não tinham ainda preparo para viver a síntese, ou de estudar os livros sintéticos, e caminhavam por esse emaranhado do caminho mental, do caminho analítico, do caminho de você usar as ferramentas racionais e não a ferramenta do coração, né? Que é o que está tido aqui. Quando você desperta isso, esses livrinhos assim periféricos que comentam um aspecto ou outro, eles perdem interesse. São importantes no início, mas não no final, né? Então, quando a tua faculdade da sabedoria, distraída pela tradição revelada, se puser invariável e serena no êxtase, alcançarás o sublime estado do yoga. Olha de novo um verso forte. Eu precisaria ler termo a termo no sânscrito. Mas pelo que eu me lembro aqui, de novo vai uma crítica à tradição onde o Arjuna ainda se filia. O senhor Krishna está preparando o Arjuna para liberá-lo por falta de melhor nome, do seu estado védico, de compreensão védica só. Como chamaria quase que de hinduísmo. Não posso chamar porque hinduísmo é uma palavra que tem outras conotações. Mas é isso que quer dizer aqui. Quando a tua faculdade da sabedoria, distraída pelas escrituras ainda, hein, se puser invariável e serena no êxtase, no coração, alcançarás o sublime estado do yoga. Todos esses versos, para quem achar que o texto está muito forte, e porque isso é uma Gita que não foi assim traduzida, a gente tem a tabela de equivalência e pode ir lá olhar no outro. Esses aqui que eu li, e quando eu leio com mais ênfase,
É porque o sentido lá está igual, se não mais forte do que o que eu disse aqui. Então, quem tiver olhos para ver, que veja o que está sendo dito aqui, né? Arjuna disse: qual é, o Keshava, a definição do yogin firmado na gnose? É pragnya, o termo em sânscrito, né? Pragnya. Pode ser sabedoria, sentimento intuitivo. Ele escolheu gnose, né? Qual é, o Keshava, a definição do yogin firmado na gnose, em repouso no êxtase? Como fala aquele que está firmado nessa visão? Como se senta? Como se move? Disse o Senhor bendito: quando um homem abandona todos os desejos que entram na mente, ó filho de Prita, e se contenta com si mesmo, em si mesmo, com o Atma, no Atma, né? Ele é considerado um stita pragna, que é o termo técnico da nossa. Eu prefiro sempre o sânscrito, algumas palavras não se traduz, mas ele traduziu aqui, firmado na gnose. Tá bom, firmado nessa sabedoria, nesse conhecimento, né? O homem cuja mente não se agita no sofrimento, dukkha, que não tem desejos em face do prazer, que é livre da paixão, do medo e da ira, é considerado um sábio firmado na visão. Um sábio de pensamento estável, é que a palavra na tradução pode dar também essa conotação. Mas ele tem, na verdade, aquele equilíbrio mental. Né? Aquele que é desapegado em tudo, que nem se alegra, nem se repugna diante desta ou daquela experiência auspiciosa ou funesta, a sua gnose encontra-se bem estabelecida. O seu conhecimento intuitivo, né, o seu sentimento intuitivo encontra-se bem estabelecido. E aqui vale lembrar, no verso. Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto isso em algum lugar aqui. A palavra sábio é considerado um sábio. No sânscrito, é um muni. Então, eu não teria traduzido, eu teria deixado muni. Porque o muni é uma classe muito especial, né? Aqui até tem a nota de rodapé, 55. Essa eu vou ler porque é muito interessante. Muni é uma palavra muito usada para designar o sábio. Refere-se especificamente a uma prática ascética comum entre os sábios, qual seja o cultivo voluntário do silêncio. Mauna, silêncio. Que essa é a característica. Quando a gente fala silenciar a mente, não é esvaziar a mente, é eliminar os ruídos da mente. Quando eu exercito o silêncio, não é que eu vou ficar mudo. O verdadeiro silêncio é o silêncio das palavras nécias, das palavras desnecessárias. Quando você só diz o que é verdadeiro, necessário e benéfico para todas as pessoas, você vive em silêncio. E você diz a tua palavra não fere o silêncio. Na verdade, você está nesse estado de silêncio. Não existe ruído na tua atividade. Né? Então, esse é o sentido aqui, nesse verso 56, né? O homem cuja mente não se agita no sofrimento, porque ele está nesse silêncio mental. É isso que significa aquilo que lá no Yoga Sutra de Patanjali chama de Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? Supressão desses ruídos mentais, dessas vibrações mentais. Você encontra aquela calma que a tua mente se harmoniza, porque ela está no silêncio. O silêncio é uma coisa absolutamente espiritual nesse sentido. Não quer dizer que eu tenho que fazer um retiro para ficar 30 dias sem falar. Pode, ajuda. Mas esse é para você aprender o que é o silêncio. Depois que você aprendeu, você pode ir para lá
e falar, que vai ser silêncio, maior do que o silêncio sem palavras. Se você só falar, quando a tua fala for absolutamente de acordo com a lei de Deus. Isso é silêncio. Eu assisti, assim, muito silêncio. É muito interessante ver os menininhos do projeto Reviver, né? Na fazenda como todo, assim, fazendo isso, silêncio, para ter esse aprendizado, para despertar para isso, né? Então é muito interessante esse exercício do silêncio. Agora, o verso 58 é um dos meus favoritos, porque aqui começa, de fato, a gente ter claro que você está falando do Shuddha Dharma mesmo, né? Que é a metáfora da tartaruga, né? E quando recolhe completamente os seus sentidos em relação aos objetos dos sentidos, como a tartaruga recolhe seus membros, sua gnose encontra-se estabelecida. Aqui é que se dá aquela inversão do funcionamento do ser. Quando você sai, né, de guna para funcionamento trigúnico, associado ou não aos Vedas, qualquer religião, e você se volta para Atma para, que é o funcionamento que tende a superar as trigunas, né? Então isso se dá aqui, ó, quando todos os seus sentidos estão recolhidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe seus membros para debaixo do seu casco. Isso tudo quer dizer que eu fechei meus olhos, que eu tapei meus ouvidos, e que eu deixei. Não é isso que quer dizer. Quer dizer que o meu olhar ele não está orientado pelo universo de fora, pelas qualidades da matéria. O meu olhar vem do coração, que redefine. Eu lembro, teve um exemplo que o Fernando Fratelli chegou atrasado, mas o exemplo que ele deu no encontro passado, que mostra exatamente o que é esse olhar do coração. É quando eu entendo que nessa realidade toda que nós estamos vivendo hoje, tem dois jeitos de olhar para isso. Tem um que me apavora, que é Gunapada, e tem outro que me tranquiliza, que é Atmapada. Esse modo de estar no mundo, olhando para tudo que está no mundo e entendendo por trás dessa manifestação aparente e essas energias que vêm dos gunas, que nos iludem, entendendo o bhavana, o plano maior, que é o bhavana, óbvio. Não existe outro plano. Que outro plano existe? Eu só conheço o bhavana. O resto são nomes que a gente vai dando para falar do bhavana. O que mais tem para se falar? Se dá uma volta da multiplicidade para a unidade, que é o que o Fernando falou semana passada. Quando você percebe que cada irmãozinho está vivendo a sua loucura, porque está no seu estágio, do seu nível de consciência. Quando eu percebo isso, eu percebo que aquele irmãozinho, uma hora vai acordar, uma hora vai dar um passo, alguns vão estar muito na minha frente, outros vão estar para trás, outros vão estar se aproximando. Quando eu percebo tudo isso, eu me direciono para essas pessoas de uma outra maneira, né? Entendendo o grande plano, entendendo. E que quando eu ajo assim, o que é difícil, não é que é fácil. Porque, de fato, quando eu ajo assim, você não precisa ter medo de nada, né? Então, eu estou falando um pouco do que eu ainda não vivo, porque eu tenho medo, hoje em dia, de sair no Rio de Janeiro à noite. Não é só insegurança. Eu tenho medo, né? Então, agora, eu lembro também de um companheiro que não precisava ter medo, porque nem a noite escura assustava, nem os demônios que infestam a noite escura assustavam, porque demônio não se aproxima da luz, se aproxima onde encontra uma brecha.
Então, esse é o verso 58, que para mim é muito caro. Para a essência incorporada, que se abstém de alimento, um pouco forte, se abstém de alimento. Para que abstêmio do sentido maior? De tudo que vem pelos sentidos, não é de alimento, só dá a entender que é só do corpo aqui, né? Desaparecem os objetos, mas não o sabor. Sabor também. Quer dizer, essa coisa mais sutil que fica ainda da estrutura dos nossos apegos, né? Que isso eu só vou vencer quando eu faço a inversão completa, né? Com a visão do Supremo, o sabor também desaparece para ela. Entretanto, os sentidos agitados, agora o contrário, arrastam a força até a mente do homem de empenho e discernimento, ó filho de Kunti. Aqui o Krishna, que já tinha feito o diagnóstico de Arjuna, começou a sua prescrição, está dizendo, olha, até você, né, se bobear, está naquele estado assim, por isso estou aqui, ó, te dando uma força, né, para que você tome a sua decisão e aprenda esse caminho que está sendo revelado para você, dentro de você e do seu coração. Decisão sua. Você não vai fazer só porque eu estou mandando. É o Arjuna que vai dizer, compreendi e agora eu vou seguir para a batalha. Não está cumprindo ordem. Você não precisava nada disso. Lá no primeiro capítulo, aliás, o Krishna nem ia dar ordem, porque ele falou, não vou tomar parte na batalha. Eu só vou atuar como teu quadrigueiro e, quando você me consultar, eu vou me manifestar. Mas eu não tomo parte. Você é livre para fazer suas decisões. Esse é o verdadeiro guru, que nos emancipa dele mesmo. Entretanto, os sentidos agitados arrastam a força até a mente do homem de empenho e discernimento, ó filho de Kunti. Controlando todos esses sentidos, jungidos e atento a mim, que ele se sente numa postura confortável, pois encontra-se bem estabelecida a gnose, stita pragna, daquele cujos sentidos estão sob controle. Está aqui, ó. Começou agora, rapidamente vai falar do que é meditação. Pouquíssimas palavras. Já deu o que você precisa fazer, né? Quando um homem contempla os objetos, olha o do contrário, né? Nasce o contato, esses 262 do 63, né? São maravilhosos. A gente também já viu isso muito aqui. Quando um homem contempla os objetos, nasce o contato direto com eles. Do contato direto brota o desejo. Do desejo produz-se a ira. Da ira vem a confusão. Da confusão, a perturbação da memória. Da perturbação da memória, a destruição da faculdade da sabedoria. Com a destruição da faculdade da sabedoria, o homem se perde. É aquilo que eu comecei hoje a discussão, dizendo que era. Isso aqui é o que define o Duryodhana. E, por oposição, Krishna ia lidar com aquele que é definido pelo oposto, que é o Arjuna. Né? Embora se mova com os sentidos entre os objetos, o eu bem governado, separado da paixão e da aversão, mediante a aplicação dos autocontroles, aproxima-se da graça serenidade. Na verdade, aproxima-se do contato átmico, né? Ficaria melhor aqui. Porque em sânscrito está videya atma. A gente vai ver isso depois. Esse verso a gente pode ver também, palavra por palavra. Mas graça à serenidade é porque ele não tem compromisso com uma mística. Né? O tradutor está traduzindo um texto. Para nós aqui fica melhor, porque atma é um termo técnico. Então, é o contato átmico que me dá isso. Essa serenidade, essa forma de graça. Ao alcançar a graça, a serenidade, surge para ele a cessação de todo o sofrimento. Para o homem de mente clara, a faculdade da sabedoria se estabelece firmemente de imediato. Ou seja, quando você contata, usando um termo mais da linguagem do nosso mundo ocidental, do cristianismo, né? Quando você contata o Espírito Santo, de fato, dentro de você,
Não é que ele entre em você, você não recebe o Espírito Santo. Né? Você contata com ele no teu coração, no Sagrado Coração. Aí você chamar Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, é aquele que te revela o Espírito Santo em você mesmo. Você pode aprender da Saguna Diana olhando fora de você. Né? Saguna Diana é isso, você olha no exemplo do outro, no exemplo de Jesus. Depois, na Nirguna Diana, você tem que olhar dentro de você. Tem que encontrar a mesma coisa em você. Né? Essa é a ideia. Então, não há faculdade da sabedoria para o não jungido, e para o não jungido, tampouco a totalização. Para quem não se totaliza, não há paz. De onde poderia vir a felicidade para quem não tem a paz? Aqui de novo, esse eu gosto muito, 267. Quando a mente é regida pelos ventos divagantes, ela leva embora a gnose, como o vento leva embora um navio no mar. Não é a melhor tradução, mas a ideia está clara, né? Quando você fica, tua vontade, tua mente, ao sabor dos ventos, sopra para cá, eu vou para lá, sopra para lá, você vai para cá, bate a onda para cá, o teu barco é jogado para cá, bate a onda para lá, é jogada para lá. Uma nau sem rumo, essa é a mente indisciplinada. E tudo que eu quero fazer, não importa a direção do vento, nem o sentido da onda. Eu defino o destino e alcanço, contra ou a favor do vento, contra ou a favor das ondas. Por quê? Porque eu defino. Eu sou livre para ir onde eu quiser. Eu não fico apegado às trigunas que representam esse vento e essas ondas que te arrastam para todos os lados. Portanto, Arjuna de os braços fortes, encontra-se bem estabelecida a gnose daquele cujos sentidos estão completamente recolhidos em relação aos objetos do sentido. Voltou a metáfora da tartaruga do verso 58. Está reafirmando. Né? Quer dizer, ele está no caminho certo, por oposição ao caminho do Duryodhana. Né? Então, por que ele está vacilando e vai dar espaço para se sujeitar ao Duryodhana? Não. O bem não se sujeita ao mal. Naquilo que é noite para todos os seres, encontra-se desperto o homem controlado. Aquilo que em todos os seres estão despertos é a noite para o sábio dotado de visão. Esse é outro verso, para mim, dos mais importantes de toda a Gita. Porque aqui mostra em todos os níveis de consciência, sempre se dá isso. Geralmente, quando a pessoa muda de nível de consciência, ela passa a ter um ponto de vista que antagoniza com o ponto de vista que ela tinha e vice-versa. Né? Só que quem já viu mais, ele tem compreensão. Mas quem está no nível inferior não percebe isso. Então, o sábio, ele está dormindo para todas as paixões que o outro não entende mas como é que pode? Ele não faz nada, não quer ir para a balada, não faz isso, não faz aquilo, não tem interesse disso, a vida dele é estranha, não participa não sei do quê. Né? Por quê? Porque essas pessoas estão acordadas para tudo aquilo que no outro já está dormindo. São as coisas dos sentidos, do corpo. E vice-versa. Essa pessoa que está indo no caminho átmico, né? Ele está acordando uma série de coisas que as pessoas, em geral, estão dormindo. E como isso se dá em todos os níveis, né? Dentro de todas as instituições, se dá a mesma coisa, em todos os níveis. Então, às vezes, as diferentes posições que você tem na política, em qualquer grupo religioso, vem daí. Né? Porque como é que você vai explicar para uma pessoa de uma compreensão mais ingênua uma verdade mais elevada que você está vivendo, que o outro ainda não pode entender? Deixa ele no momento dele.
Então, quem tem mais compreensão nunca ofende nem agride o de menor compreensão. Não tem nada pior do que ofender uma pessoa com a verdade. É aquilo que destrói, que humilha. Então, você respeita. Que a pessoa, desde que ela não esteja como Duryodhana, né? Causando mal, você administra essas pessoas, você oferece para elas um ambiente para elas crescerem. Agora, se elas se revoltam, se rebelam e agem como um Duryodhana, tem uma hora que você não pode deixar a bagunça se instalar. Senão você destrói qualquer projeto que você montar. Se você coloca ali uma certa ordem, uma certa consciência, e depois as pessoas que entraram lá, cada uma a sua moda, quer fazer a sua lei porque acha que é o dono da verdade, não pode. A verdade é aquela que vem do coração. E o coração mais desperto é sempre aquele que tem a consciência, por ter mais compaixão, ter mais condições de harmonizar todos os antagonismos, todos os contrários. Então, é isso que diz esse verso 69. O verso 70. Assim como as águas entram no oceano, que não se agita, embora esteja sempre cheio, assim também todos os desejos entram nele, e ele não é o desejador dos desejos, e ele, e não o desejador dos desejos, é quem alcança a paz. Está dizendo, é você, Arjuna, que vai alcançar a paz, e não o Duryodhana. Duryodhana não pode enxergar isso. Essas coisas que você está me contando, que você enxerga, que é dia para você, é noite para ele. E vice-versa. Né? Ele está cego pelo poder, pelo desejo de poder, tudo mais. Então, esse homem, que deixando para trás todos os desejos, se movimenta sem nada ansiar, sem a ideia de meu, sem o sentido de ego, ele se aproxima da paz. Olha que forte isso, sem a ideia de meu. Hoje em dia é até perigoso dizer isso. Se eu disser que não tenho ideia de meu, vão me chamar de comunista. Não é comunista. É um tipo de solidariedade e compaixão tão grande que é igual na tua família com teus filhos. Você não vai tratar o seu filho cheio dessas coisas que vêm do ego, com ideia de meu e tirando dele os direitos. Pelo contrário, você quer dar tudo para os seus filhos. Né? Então, vem da compaixão, vem do amor. Você não ter ideia de eu é por amor, por compaixão, não é também por imposição de fora, né? Mas é porque você tem amor. O amor faz com que você perca isso. É natural, da essência do Bhavana. Essa é a essência do Bhavana. Esse é o estado de Brahma, ó filho de Prita. Alcançando, o homem não é mais iludido. Nele repousando, também na última hora, ou seja, na hora da morte, ele alcança a extinção no fundamento universal, Brahma Nirvana. Eu não gostei dessa extinção no fundamento universal. Para nós que temos um termo técnico, eu prefiro, né? Ele se aproxima de Brahma Samípia, que é essa eterna aproximação da divindade. Ele iniciou essa trajetória, que é onde você não dá mais um passo para frente e dois para trás. Um passo para frente e dois para trás. Faz com uma mão, desmancha com a outra. Não, você chega naquele estágio onde você inicia o processo convergente. Convergente quer dizer, posso dar meio passo de tartaruga, mas eu não volto atrás em nada do que eu já avancei. Não tem mais queda. Queda não é para esse estágio aqui ainda. Queda é para quem está lá em outra etapa. Você pode assumir meu compromisso, você vira até líder religioso. Depois se arrepende, abandona tudo, começa de novo, luta, briga, faz um monte de coisa. Porque você ainda tem queda. Aqui é quando você diz as decisões que você tomou, dessas você não abre mão. É um estágio, pouquíssimas pessoas, né, que pode falar que chegaram nesse nível, né? Eu não sei, arrisco dizer Srivajata, Subramania, né?
E a gente está tendendo para isso, se aproximando desse estágio, onde não tem mais queda. Então, com isso, eu terminei a leitura do segundo capítulo. Era um capítulo muito longo, eu sabia que ia ser longo, né? Por isso que a gente vai precisar de mais 1 ou 2 semanas para discutir os principais versos do capítulo 2, antes de avançar, tirar todas as dúvidas e tudo mais. Então, para hoje mesmo, da minha parte, eu acho que eu fiz o suficiente, assim, não quero fazer mais nada além disso, né? E queria também lembrar que eu tenho algumas necessidades que eu preciso atender com relação aos meus exames de saúde, e eu vou precisar de alguns dias, né? Então, a semana que vem, eu não posso estar aqui, na quinta-feira. Vou ficar assim, fora do ar alguns dias, que é para ir à consulta, tratar de algumas coisas. Mas a gente retomaria depois, sem nenhum problema. E cuidando desse capítulo 2. E para mim, por hoje, eu deixo para o Vanildo como ele quiser. Ou abre para os demais, conversa um pouquinho. Eu não tenho mais nada a falar por hoje. Eu terminei. Fica na mão de todos que estão aí. Só vou falar se for citado, alguém quiser, que a minha fala, né? Mas eu prefiro. Até é bom ouvir um pouco, a gente ir preparando. Não sei, deixa com o Vanildo também. Já são 9h30. Né? Obrigado, Rubens. Bom, eu estou bem satisfeito por hoje. Sim, também acho que eu já tinha a ideia da gente voltar numa outra ocasião para esmiuçar um pouquinho mais alguns versículos aqui, eu acho que seria o suficiente. Eu acho que seria interessante se uma pessoa tiver a vontade de falar alguma coisa, algo que acrescente, algo que possa estar aqui voltado, fique à vontade, senão a gente encerra por hoje e vai. Semana que vem a gente pode. Semana que vem não. Daqui a 15 dias a gente retorna com. Mas eu acho que eu vou ficar escrevendo para você aqui no grupo, viu, Rubens? Tem tanta coisa que eu queria ver desse capítulo. Ele é bem abrangente, assim, eu acho bem legal. Alguém quer fazer uso da palavra? Ok. Então, eu vou pedir, então, agradecendo a você, Rubens, foi uma explanação bem interessante, muito bacana mesmo, ampliou bem aquilo que eu estava entendendo. Eu acho que eu vou esmiuçar mais. E se prepare, que eu vou fazer um montão de perguntas para você daqui a 15 dias, viu? Agradecendo mais uma vez a todo mundo, muito obrigado por mais esse encontro que a gente tem. Ok. A Cassia falou que tem muita coisa para refletir, e é verdade. Então, a gente está num estágio bem legal, pegar tudo isso e aos poucos, deixando essa, esse conhecimento tomando conta da gente, não a gente forçando isso. Ele vai devagarinho, vai entrando, você vai fazendo, né? Eu acho que é por aí mesmo. Está no ritmo bom. Antigamente eu queria correr, agora eu já não quero correr tanto, eu quero entender efetivamente cada coisa que está sendo explicada, que está sendo demonstrada, fazer a comparação com a Gita Basta de Hans Yogi, que a gente tem um pouco mais de afinidade, eu acho que está. Não precisa ser eliminada a outra Gita. Você vai acrescentando informações com essa Gita, cada vez mais. E aquela vai ficando cada vez mais clara e essa cada vez mais clara. É isso que eu estou querendo e isso que eu estou entendendo. Ok? Pessoal, agradeço mais uma vez. Uma boa noite para todo mundo. Eu pediria, então, que, se quiser colocar a mão em frente ao coração, agradecer mais esse encontro,
que ele foi muito, mas muito, muito, muito esclarecedor. Agradeço a Rubens, agradeço a cada um de vocês, agradeço a cada pessoas que também foram ver futuramente. E tudo isso aqui é feito com muito coração, com muito amor, com muita vontade de aprender. Agradeço aos mestres que nos orientaram, estão sempre dando informações, e que possamos, assim, levar esse aprendizado para o nosso dia a dia, moldando o nosso dia a dia, se entregando a ele, que ele se funda no nosso dia a dia, a ponto de a gente nem perceber que a Gita está fazendo toda essa transformação na nossa vida. Seja sempre uma coisa leve, uma coisa tranquila, um aprendizado permanente. Acho que daqui até quando eu for embora, eu vou estar aprendendo com a Gita e com cada um de vocês, e principalmente com os mestres. Muito obrigado, então. Vamos emanar 3 vezes o Pranava Om, agradecendo novamente a todos. Inspirando. Shanti, Shanti, Shanti. Paz. Paz a todos os seres. Namastê. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Gratidão. Tchau. 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 Tchau.